Muito bom dia! Tá começando o Parte 1 Enem. Olha só, é hoje, minha gente. É hoje que a nota 1000 vem, viu? A nota 1000 vem porque eu tô aqui com ele, com o professor Léo, de volta ao Parte 1 Enem. E dica de última hora pro pessoal aí arrasar nessa prova, né, Léo? Isso mesmo. A dica, gente, é que para matar logo a curiosidade, vai direto para a redação mesmo, para que você possa ler com calma tanto os textos motivadores, que é essencial. Tem gente que não quer ler, Ingrid, porque fica pensando assim, vai que tem alguma informação no que eu ia utilizar na redação que está no texto motivador. Aí é que você deve ler mesmo, uma vez que você tem que ultrapassar os conhecimentos que estão ali, né, nos textos motivadores. Então segura aí que daqui a pouquinho a gente volta com muitas dicas. Tem também Isaías aqui estreando no Parte 1 Enem com dicas de geografia. Vamos responder questões. Vamos embora. Então simbora, minha gente. O Parte 1 Enem está no ar. E a gente tá de volta não, tá começando agora, minha gente, tá vendo a minha cabeça? Justamente para dizer para vocês que tá pensando aí no seu futuro, o seu lugar é na Uninassal. Se liga que é a sua chance de fazer uma graduação diferente, olha, de tudo que você já viu. Na Uninassal, o aluno conta com o Ubíqua, um sistema de aprendizagem que usa aí a mais avançada tecnologia para transformar o aprendizado em uma experiência sem fronteiras. É você conectado com os profissionais, os empreendedores e os professores mais relevantes no Brasil e no mundo. Sem falar na formação, olha, focada na prática, que simula o dia a dia de cada profissão. Tem mais, tá? Atenção! Se você vai fazer o Enem ou fez nos últimos 5 anos, você pode entrar com a sua nota e aproveitar aí, ó, sem precisar fazer o vestibular. Garanta agora a sua vaga pelo site uninassal.edu.br. Uninassal não para! Agora sim, você que está aí nos assistindo, nos escutando, seja no Portal T5, no YouTube da TV Tambaú, na TV Tambaú, na Jovem Pan João Pessoa. Isaías, seja muito bem-vindo mais uma vez, estou aqui te dizendo, porque hoje é o dia. O que é que o aluno tem que chegar na prova já pensando assim, vai ter, quando se falar em geografia, vai cair isso? O que ele precisa entender, primeiramente, bom dia. O que ele precisa entender é que geografia não vai estar separada na prova, né? A gente vai ver que a geografia vai estar inserida nos outros questionamentos. Tem muita essa interdisciplinariedade, acho que é isso, né? Essa palavra. Perfeito, se não for, perfeito. É quase. E aí ele vai precisar entender também que vai ter muito texto, né? Vai abordar muitos temas de uma vez. E aí Léo vai ajudar também justamente com essa questão de interpretação, porque o que vai matar no Enem é o cansaço, né? Eita, cansaço Léo, então com os textos. Então já vamos entrar aqui no consenso. Primeiro vai lá na redação, já dá uma olhada, depois volta para fazer as questões. É bom fazer a redação, rascunho. E nesse sentido, a prova de geografia e principalmente as provas de humanidades, na verdade, a prova de redação acaba sendo uma prova de todas as disciplinas, porque nada impede você trazer a matemática, a geografia, a história, a sociologia, a filosofia, todas as disciplinas para dialogar, né? Porque o que vale na redação é você mostrar que você conseguiu colher todo aquele repertório cultural ao longo da sua vida estudantil. E aí, falando em repertório, simbora agora já responder assim de primeira. Já vou colocar a primeira questão, que eu sei que você separou aí umas questões pra gente. Vamos lá. Vou mostrar aqui na tela já a primeira. E aí você de casa pode ir vendo se você vai acertar ou não. Depois você me conta lá nas redes sociais que eu quero saber. E aí, Isaías, primeiro tema. Primeiro tema, vai cair e vai cair bastante, cartografia. Cartografia básica, leitura cartográfica. E a cartografia vai possibilitar entrar outros temas junto com a cartografia, então vai estar inserido nessa área. Então, nesse caso aí, nessa questão, ele traz uma abordagem dos temas sociais. Então, ele traz aí justamente, na época da pandemia, a questão da vacinação. Uma questão lá da FUVEST, e ela diz assim, ó, os mapas mostram uma parte do município de São Paulo. O mapa 1 refere-se à população vacinada contra a Covid, o mapa 2 refere-se à taxa de mortalidade pelo Covid, e o mapa 3 refere-se ao índice de desenvolvimento humano, que é aquele índice que vai trazer justamente o desenvolvimento da população, que leva em consideração renda, escolaridade. E aí, ele junta esses 3 mapas e ele quer saber justamente a resposta, tá? Qual mapa aí está mostrando o que a gente precisa saber, o que ele de fato está representando para a gente, tá?
E aí, já responde agora? Ou Já deixa... vamos dar um deixa na tempinho aí tela. pro pessoal, deixar aí na tela, dá para responder. A gente já deixa as questões. Então, assim, só falando, Léo, já pegando, interpretação aí é muito importante para ele já fazer essa resolução dessa prova. Muito importante, como a gente estava falando, né, como o texto os textos motivadores, eles trazem gêneros textuais distintos, pode acontecer de aparecer um mapa ou um gráfico, e aí o conhecimento da leitura desse gênero textual é importante também para que ele possa interpretar essa situação problema e trazer para o texto dele. E aí a gente já pode ir para a resposta, já, Isaías. Vamos lá. Tem alguma pegadinha aí nesse? Geralmente o Enem não faz muita pegadinha, né? Não faz. Geralmente, realmente, o que mata no Enem é o cansaço. De tanto textos longos, principalmente no primeiro dia, chega um momento que o aluno não consegue mais raciocinar, e aí se ele não tem uma administração do tempo por conta da redação, ele acaba tendo que chutar, né? E aí questões mais fáceis, como essa que também não precisa tanto, é mais ali a questão da atenção, acaba também... Esse daí é Isso. puramente interpretação. Isso. E também saber ler, né? Assim, Isso. os mapas, que é Isso. importante. E aí, Léo, falando das competências lá da redação, que é que o aluno ele precisa ficar muito atento hoje? O que eu tenho observado bastante, Ingrid, não é nem a questão gramatical, porque às vezes o aluno mais ingênuo, ele pensa que saber gramática é suficiente para fazer um bom texto. Então, tem um grande professor chamado Chico Viana. O professor Chico Viana, ele questiona, né? Você escreve bem ou você escreve certo? Porque não é porque eu sei oração subordinada, substantivo, objetiva, direta, reduzido, infinitivo, que eu vou saber necessariamente escrever. Então, eu preciso saber revisar, claro, o meu texto no aspecto gramatical, mas eu preciso, sobretudo, saber argumentar. Saber argumentar não é tão fácil quanto se parece, né? Porque você precisa fazer a ponte com os conhecimentos, com o aspecto gramatical, com o repertório, para que você possa desenvolver adequadamente a situação problema que a prova de redação Você traz. tem que ser claro e objetivo? Claro, objetivo, e tem sempre o cuidado com aquilo que a gente chama de manutenção temática. Você não pode tangenciar o tema. Hoje mesmo eu estava falando sobre a ditadura da beleza e uma aluna desenvolveu o texto inteiro, na verdade um parágrafo inteiro, sobre preconceito, sobre racismo. Ela utilizou Giovanna Weinbank, né? Acho que a pronúncia é essa, né? E os filhos, Que é a né? questão lá que teve com os filhos Isso. dela, enfim. Mas aí ela se voltou o parágrafo inteiro e não trouxe como essa ditadura da beleza estava vinculada ao episódio do preconceito racial, do racismo Ela mesmo, tinha né? até a intenção, mas ela não soube Isso. colocar lá, Sim. nas palavras, né? Isso é bem... Na prova, isso vai perder pontos, pelo menos, ou aí tem a fuga do tema? É uma fuga parcial. E aí, vamos para a próxima questão? Aqui é assim, minha gente, bate bolo, viu? Tem mais uma questão? Tem sim, essa daí a gente vai trazer um pouco mais conhecimentos que os alunos vêm tendo desde lá no início do fundamental, e aí acaba que no decorrer do ensino médio eles vão meio que perdendo esses conhecimentos ao longo dos tempos, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Nessas que tem assim, é correto apenas afirmar? É bom a gente ir por eliminação nessa ou não? Sim. E aí o que acontece nessa? Isso daí é uma questão de rotação e translação, que é algo que aprende lá no início, e aí os alunos vão esquecendo. No ensino fundamental 1, eu acho que já aprende, né? Isso. E aí eles vão perdendo esse conhecimento, e é uma questão basicamente também de interpretação, eles acabam meio que errando ali na hora de responder. E aí nessa questão aí, muitas questões de geografia e também no geral como humanas, às vezes tem um texto gigantesco, mas se você for para o final da questão, a resposta vai estar lá diretamente e você já consegue economizar tempo. Uma ideia é ler primeiro lá o comando e depois ler o texto? Pode ser assim, é mais rápido para a pessoa Pode já sim. entender, porque você já vai sabendo o que é que a pergunta está pedindo? Pode ser Sim, assim também? Pode ser, com Tem certeza. O que não pode fazer é olhar a letra A, catar no texto. Olhar a letra B, catar no texto. Porque o aluno vai acabar perdendo mais tempo e caindo em distratores, né? Que eventualmente aparecem lá. Entendi. Então vamos ler Acontece essa questão. muito. Vamos lá. Observe as cidades A e B na representação abaixo e as suas posições geográficas em relação ao perímetro de insolação solar, decorrentes da dinâmica de rotação da Terra. Então, os alunos sabem que tem um movimento de rotação e translação que faz a inclinação
com as estações do ano, mas aí esquecem que é isso que justifica aquilo do horário de verão que a gente tem no nosso país, né? Que parou de ter, mas talvez Inclusive, volte. tem gente pedindo a volta, né? Isso, E a gente tem até falou de votação, né? Giovana Sim. Elbeck, aí foi o Bruno Galhaço que pediu, inclusive, para Foi. o futuro vice-presidente, por favor, volte aí o horário de verão. Já tá tendo até votação aí com É. isso. E aí na primeira, na cidade B, à noite ele quer saber se a noite está apenas começando. No 2, os moradores da cidade A preparam-se para as atividades do dia porque está amanhecendo. E o 3, o horário da cidade A está adiantado em relação ao horário da cidade B. E aí, muitos acham que porque o A está mais à direita, está Então- com o horário adiantado, mas na verdade segue aquela linha na vertical e ambos estão com o mesmo horário. E é isso que justifica justamente o horário de verão, se a gente tem ou não. Na verdade aí, tem aí? tempo aí para responder? Tem tempo, aí simbora. Apenas A única dois. certa vai ser a segunda, tá? Os moradores da cidade A preparam-se para as atividades do dia porque está amanhecendo. E a resposta vai estar naquela setinha azul lá em cima. Então, o globo está girando naquela posição. Então, está começando ainda amanhã para a cidade A. Às vezes é um olhar também só para a Isso. questão, né? Se concentrar apenas nas letras, esquecer só aquela setinha ali, já era. E aí, Léo, falando também do que não pode, a gente falou da gramática. Erro gramatical vai tirar ponto lá na hora da redação? Vai. Tá cada vez mais difícil ter redação nota 1000? Essa é a impressão que dá ou não? A gente sabe que a Ficou mídia mais noticia rígido. mais a nota 1000, né? Ela é realmente o glamour. Eu digo para os meus alunos que se eu fizesse o Enem e tirasse 1000, de fato eu iria moldurar e eu ser orgulho da família, né? Mas é difícil, se torna difícil, na verdade, porque a gente passa pelas 5 competências e cada uma tem uma peculiaridade. E só o aspecto gramatical, que envolve praticamente uma gramática inteira, contribui para que esse aluno não chegue à nota 1000, a nota máxima, né? Porque ele não fecha geralmente ou a competência 1 ou a competência 3, que é o que a gente observa que é o mais comum. A 1 que é gramática e a 3 que é a argumentação. E aí, a última questão que a gente tem, mais uma. Vamos lá. Mais Essa daí, mapa também. mais mapas, e essa daí traz o fuso horário. Eu tenho muitos alunos, né, que falam que tem problema com o fuso horário, que não conseguem entender e calcular, e aí complica quando vai para mais, para menos. E aí tem uma questão básica, que pega também a Copa do Mundo. A Copa do Mundo hoje tá em dia muito em alta, tá né? todo mundo querendo saber a hora do jogo, porque são países diferentes. E aí nessa questão ele traz justamente a Copa do Mundo 2018, que foi na Rússia, movimentou o mundo todo. Para assistir os jogos, uma família de Toba, lá no Senegal, na África, embarcou em sua cidade em uma viagem de 14 horas, no dia 5 de julho, para São Petersburgo, lá na Rússia, para assistir o jogo em loco no estádio. E aí, considerando-se que em Toba está na longitude 15 graus a oeste, então a oeste da linha de Greenwich, do meridiano de Greenwich, e São Petersburgo localiza-se na longitude 30 graus a leste de Greenwich, qual o tempo de viagem aí, já que esse tempo, né, esse translado foi de 9 horas, qual o horário que eles chegaram lá na Rússia, né? E aí é um cálculo básico que se já tem 9 horas da viagem, a gente já adiciona essas 9 horas na hora nas que ele 14, saiu, né? né? Se eles saíram às 14, mais 9 horas, eles chegariam lá às 23. E aí já vai ter aluno lá, cadê 23? Cadê Que não tem na resposta, né? Só Não que tem aí 23 na o- resposta. E aí a gente tem que adicionar justamente as 3 horas de fuso. Esse fuso horário, Isso, né? correto. E como está indo de oeste para leste, você vai adicionar a hora. Então, Ele no vai chegar caso, só no dia vai 6 ser a lá, letra né? B. Isso, no outro dia, às 2 horas da manhã. Mas aí é só uma interpretaçãozinha mesmo e saber essa questão do fuso. que Muitas vai- vezes, quando chega aí, nessa hora, o aluno não sabe se é para somar ou subtrair o fuso horário. Nessa questão aí não teve, né? Ao contrário, teria a letra D e a letra E. E E aí- aí, se somar, se subtrair, Daria. já erra também. E aí, Léo, pra gente já encerrando aqui o nosso papo, já quero saber dicas de última hora, redação. O pessoal tá indo, tá já se encaminhando para começar a prova. O que é que ele tem que pensar? A gente já falou um pouquinho mais agora. Planejamento. Tem que ter um projeto de texto. Nada de começar achando que vai baixar o santo, que vai sim, Deus vai mandar uma mensagem né? Na minha época era mais fácil, que a gente tinha 2 temas e escolhia um. Hoje em dia não tem mais Isso, isso não, né? Então, ele tem que ter o planejamento, fazer uma espécie de tempestade de ideias,
Porque primeiro ele faz a tempestade para depois vir a calmaria, né? É até uma maneira de se acalmar mesmo, né? O que é que eu penso sobre isso? Então ele vai olhar para o tema da redação e pensar: qual é o problema? O que é que causa? Quais são as consequências? Por que essa situação persiste? Será que está ferindo algum direito humano ou constitucional? Porque um repertório que não pode faltar na redação é a questão da cidadania. Porque cidadania envolve tudo, né? Se a gente pensar nos principais artigos da Constituição, eles garantem, né, eles defendem que a gente tem direito à moradia, a transporte, à saúde, à educação. Tudo isso funciona como eixos temáticos para que a gente possa desenvolver o tema. Olha aí, fica aí a dica, meninos, muito obrigada. Já vou colocar aqui, eu disse que ia fazer um convite para eles nos bastidores, mas eu vou fazer aqui agora. Vai ter prova, né, daqui a pouquinho, e aí vamos fazer live pra gente comentar a prova durante a semana? Vamos combinado? embora, tudo certo. Então, olha, a gente vai ter live aí fazendo correção de prova com os meninos e debatendo muito o tema de redação. Enfim, tem alguma ideia do que pode vir aí? Nossa, é pergunta de $1 milhão, Tá né? recheado, tá tá Eu recheado. pensei que eu fosse escapar hoje. Não, de jeito É a nenhum. pergunta de milhão, né? É. É a pergunta de milhão. Olha, Difícil. realmente Mas pode vir, pode ser pode você vir acha, tudo, aí? né? Assim, eu acho que seria muito interessante se caísse um tema como preconceito linguístico, envolve a questão geográfica também. Um tema muito bacana seria o vício em videogames, Eita, legal. Esse é É, bacana. que é o Game Disorder, que estava previsto que se tornaria um dos maiores problemas em 2022. E a gente sabe que já existem clínicas, né, em diversos países para a internação desses jovens. Então, e quem sabe, né? Meninos, já tá aí, vocês ficam ligadinhos aí nas redes sociais, @TV Tambaú, ativa as notificações que a gente coloca lá, tá live, meninos, muito obrigada. Nada. Obrigado Voltem você. sempre, né? Todos os anos a gente tá junto, né, Léo, já? É. Mas isso aí, a casa é sua, viu? Obrigado. A gente vai para um rápido intervalinho, mas não sai daí não, que na volta, olha só, a gente tava falando do primeiro dia, a gente já vai dar dicas pro segundo dia também, tem também um pouquinho da prova do primeiro dia, a gente vai fazer uma misturada aqui, não sai daí não, é 2 minutinhos. De volta com Parte o Enem, com eles. Vou fazer aqui a chamadinha, viu? Renato Júnior. Pai, muito bom dia. É bom demais estar de volta aqui sempre. Muito divertido essa mesa hoje, por sinal, viu? Luiz Neto. Fala, pessoal. Um prazer estar com vocês. Obrigado, Ingrid, pelo convite. Tem muita coisa boa pra gente falar hoje. E Evandro E aí, Chay. bom dia aqui, né, com vocês, nesse aprendizado aqui com os mestres aqui, ó. E agora, hoje, dia de prova de Luiz. Mas a gente Isso. pode conversar todo mundo. Eu gosto, né, desse negócio. Ano passado, a gente colocou química com filosofia, sociologia. Química com filosofia. Foi uma coisa linda, maravilhosa. Esse ano, nós estamos aqui juntos de novo. Luiz, hoje, o que é que o aluno tem que se atentar à prova? Olha, basicamente, a prova segue aquela mesma linha de sempre. Então, focar na parte de ética, focar na parte de política dentro de filosofia, dentro de sociologia, focar fundamentalmente nos direitos, mas é bom sempre focar em história, em Era Vargas, quase todo ano cai, ditadura civil e militar brasileira, e em história geral, foca no período entre guerras. Isso é importantíssimo para você que vai fazer a prova daqui a pouquinho. E aí, para quem vai fazer a prova daqui a pouquinho, presta atenção que Matheus Silomar tem dicas de respiração, assim, para você se acalmar nessa hora, entendeu? Professor, a gente já vinha falando que muitas pessoas não sabem respirar da forma correta. Então, quais são as dicas para os alunos que estão começando a querer focar nessa questão da respiração para ter um bom desempenho no Enem? Bem, as técnicas respiratórias são bem simples. Então, o aluno ele pode começar inspirando de forma lenta. Quando ele inspira, enche todo o pulmão e aí ele prende a respiração, conta até 5 segundos, né? E aí ele vai soltando gradativamente. É aconselhável que esse exercício respiratório ele vá avançando, né, a resistência que a gente chama gradativamente. Então ele começa com 5 segundos, depois vai para 7, depois para 10 e subsequentemente até o limite que ele conseguir aguentar. Quanto mais tempo ele passar oxigenando o organismo dele, muito melhor. A gente também tem algumas inspirações fracionadas, ele inspira dando pequenas pausas até encher todo o pulmão e solta gradativamente. E a gente tem também exercícios que são opostos. Em vez de a gente trabalhar a inspiração, a gente trabalha a expiração, que é colocando esse gás carbono que a gente tem interno da gente,
que é proveniente da alta atividade celular que a gente tem no corpo da gente, e em momentos de Enem, né, o estresse oxidativo do corpo da gente triplica. Então a gente, quando coloca esse gás carbônico para fora, potencializa e melhora ainda mais o corpo da gente. Então a gente pode trabalhar da mesma forma. Respira, retira todo o ar do corpo, tá certo? O máximo que puder, prende a respiração e puxa o ar novamente. São técnicas bem simples, mas que já podem ajudar de forma bem significativa. E também essa questão da boa respiração ajuda também nessa questão da ansiedade, né, professor? Muito, não tem nem comparação. E isso a gente já mostra também em algumas pesquisas que vêm sendo feitas há vários anos, né? Então a gente também trabalha essa questão da ansiedade, né? Questões desse aceleramento do fluxo respiratório, que é uma característica da ansiedade. Né? Então, a gente, quando trabalha essa questão respiratória, a gente também tira até um pouco o foco daquele problema que a gente foca durante a ansiedade, né? Então, a gente já trabalha essa parte da metabolização do corpo da gente, já trabalha também o emocional, psicológico, e a gente vê esse auxílio da respiração, não apenas nesse momento, mas ao longo de muitos anos. Existem técnicas como, por exemplo, yoga, shiatsu, enfim, que são para tratar casos assim de ansiedade ao longo dos anos, que trabalha puramente com respiração, né? Então a questão da respiração de fato é muito importante para muita coisa no corpo da gente. Então você, além da questão da respiração, procurar práticas também de exercício físico, meditação também são fundamentais nesse processo. Muito. A prática de atividade física a gente já sabe que é indispensável para a vida da gente, né? E também algumas práticas para cuidar também da mente também é muito importante. Às vezes a gente foca muito no corpo, né? No corpo do corpo, e esquece também da mente da gente, que é muito importante. E a gente tem técnicas também, né? Que como eu já falei, shiatsu, né? Nós temos o pilates também, que é muito interessante para trabalhar isso. Então a gente vai ter como consequência disso, né? Um bom resultado na prova. A gente vai estar menos estressado, mais descansado, mais relaxado, né? Enfim. E aí, agora, falando sobre a prova de domingo que vem. E aí, meninos? Questão certa. Ingrid, a prova de química, a prova de natureza no geral, e aí eu vou até aproveitar que hoje é dia do pessoal de ciências humanas, e a prova de natureza vem junto com a humanas, porque a gente trata muito da parte ambiental. Quando você tem a parte da geografia, você tem muito envolvida a parte do meio ambiente, já na prova de hoje. Eu acho que a prova deve vir forte nessa área, nessa parte de meio ambiente e junto uma interdisciplinaridade química com biologia. A gente falou muito disso, né? Eu falei tanto com Renata, mas a gente falou contigo também. A gente estava falando sobre energias renováveis, enfim. É uma questão aí que pode vir. A prova de biologia tem essa vertente, né? Nessa ciclos biogeoquímicos, né? Isso já Com diz certeza. tudo, né? Junto desses impactos ambientais. E aí, aproveitando o que Renato falou de geografia, também a questão dos biomas, que envolve química também, né? Desde o momento que a gente tem a degradação do solo, né? Reaproveitamento do solo e essa relação com as cidades, né? Que a gente chama de humanidade e biologia e a natureza em si, que são as questões mais interessantes do Enem. Mas só lembrando uma coisa, né? Que a gente percebeu nesses últimos Enems. Algumas questões bem tradicionais. Por exemplo, um assunto que nunca caiu, de certa forma, foi histologia vegetal, tecido vegetal e caiu. Tá? Então, nós temos esse modelo também. Por quê? Porque o banco de questões está cada vez mais reduzido, está acabando pegando questões que foram assuntos que não eram recorrentes. Então, o aluno tem que ficar atento a isso também. A gente sempre bate nessa tecla, né? De quais são os assuntos recorrentes. Mas quais não são e podem cair aí, Luiz? O que você acha? Veja, por exemplo, a prova de filosofia, ela pega predominantemente filosofia antiga e filosofia moderna. Porém, tem anos que cai 3 questões de filosofia medieval e nenhuma de antiga. A prova de humanos é muito disso. Tem ano que diz assim, não caiu nada de geografia física. No outro ano, 8 questões de geografia física. Esse ano não caiu nada de história do Brasil. Quando vê, 10 questões de história do Brasil. Então não é para arriscar. Não vale a pena. Então, tudo pode vir na prova de maneira diferente, de maneira contextualizada. E o importante é você conseguir ter desenvolvido durante esse processo as habilidades. Em humanas, principalmente isso. Em humanas é muito
técnico, a prova de habilidades e competências. Ler o comando, focar no texto e finalmente conseguir utilizar o que você já sabe como auxílio da ferramenta para conseguir chegar no sucesso. A gente estava falando no primeiro bloco muito de interpretação. Na prova de ciências humanas, com certeza tem muita interpretação, mas aí quando vai para vocês, meninos? Precisa da interpretação total? Com certeza. A prova do Enem é uma prova que depende 100% do caráter interpretativo. Seja na prova de matemática, seja na prova de ciências humanas, seja na prova de ciências da natureza, seja na prova de linguagem, obviamente, né? Mas a prova do Enem é uma prova sempre contextualizada. Apesar de, como o Chay falou, a gente teve algumas questões já naquela vertente tradicional, mas a prova continua sendo uma prova contextualizada. É uma prova que o texto ele tem que ser utilizado para a resolução do item. Então, aquela conversa, vou pular o texto, não faça, porque o texto realmente serve como fundamentação para a resolução do item. A Isso gente é até estava importantíssimo. falando no primeiro bloco que você pode ler o comando, mas depois vai ler o texto, né? Tem que ler tudo. Você trouxe questões, Renato, para a gente. Eu até fiz, para a gente começar aqui, eu fiz uma análise estatística da prova do ano passado. Eu fiz uma análise estatística da prova do ano passado dos conteúdos que mais apareceram na prova. Então, aqui a gente tem percentualmente o que mais ou menos apareceu na prova do ano passado. A gente então, falou de polímeros, não foi no último programa? Falamos de polímeros, a gente tem essa parte de interações intermoleculares e propriedade da matéria, a parte de cálculo estequiométrico, que é o bicho papão do aluno, que o pessoal tem medo. Eu não falo nem o nome, eu só falei a cálculos. A gente falou também. A parte de ligações e a parte de eletroquímica, que para mim é a grande sacada da prova, essa parte de eletroquímica, por conta dessa parte de energia renováveis que eu acho que deve estar na prova. É a minha grande aposta desse ano. E olha aí, tá vendo? A gente já falou de energias renováveis. Se você quiser, você pode assistir novamente lá no Portal T5, no YouTube. Tem tudo falando sobre você. Muitos insights aí de Evandro aqui, viu, com a gente. Foi top, não foi, Evandro? Tem muitas dicas lá. E aí você pode até entrar nesse assunto também, viu, Evandro? Dá pra fazer como o Renato falou, né? A questão sempre tem referência. Aproveitando os dados que ele trouxe aí na nossa matéria, né? Nossa disciplina biologia, o meio ambiente sempre lidera, né? Sempre lidera. E um dos assuntos que cai menos é a zoologia. Aquela coisa mais decorativa de animal, praticamente isso não é assunto do Enem. E, infelizmente, no Enem, a questão de anatomia, que é tão bonita, tá? Ela não é também uma prova de anatomia, mas de interpretação da anatomia, que a gente chama de fisiologia, né? Então, a gente pode pegar um determinado movimento, um desenho, mas fazendo referência à fisiologia. Portanto, não podemos desprezar em hipótese nenhuma o texto, nem imagem, nem gráfico. Então, simbora ver pelo menos uma das questões. Já dá para mostrar, meninos? Para a gente mostrar uma questão aqui, para a gente já ir Só para a gente não perder tempo na resolução, essa é uma questão aí de reações orgânicas. Então, veja que ele está citando ali o biodiesel, que é um biocombustível aí, como eu estou falando, uma nova vertente de combustíveis que são utilizados para o meio ambiente, combustíveis renováveis. Dá uma passadinha aí, comandante, para mim. Só para a gente ver, ó. Essa é uma característica das questões de reações do Enem. Ele te dá um esquema e pede para você refazer isso com outro composto ou identificar qual tipo de reação a gente está vendo ali. No caso aí é uma transesterificação, que você tem um éster se transformando em outro éster, certo? Então, esse é um processo que a gente usa muito no biodiesel. Então, é interessante você dar uma olhada nessa parte de reações orgânicas. Dou a dica, essa que é a transesterificação, é uma pegada quente para o Enem. A parte de oxidação, também acho uma boa dica, que é a parte de oxidação de álcool. Muito importante você dar uma olhada nesse tipo de processo, que é a parte das reações orgânicas e a parte de isomeria geométrica, não esquecendo a identificação das funções. De extrema importância para a sua prova do Enem. E aí, de extrema importância para a prova do Enem hoje, Luiz. Primeiro, eu quero dizer que eu e você estavam olhando isso aí com a carinha de tipo, o que é isso aí, não foi? Estávamos só de humanas, entendeu? Hoje, mas era uma boa aluna, não era não, Renato? Diga aí, olha, desenrolada. É verdade, é verdade. O menino não tá acreditando, não. Desde o ano passado, ele não tá acreditando, mas eu arrasava, viu? Eu acredito, mas eu não. Eu posso dizer que eu não sei nem pra onde vai. Gente, brincadeiras à parte, mas hoje, né, o que é que vai cair? Gente, sério, não tem muito mistério. Dá uma olhadinha na parte de Era Vargas, dá uma olhadinha na parte da ditadura que eu já falei, dá uma olhada na parte de antiguidade, tá? Grécia e Roma.
ou cai uma questão ou duas de Grécia e Roma, ou cai logo 3 de medieval. Então não arrisca. Foca na relação da igreja, no papel do Estado. Vai necessariamente cair uma questão de imprensa e justiça. Anote aí. Uma de imprensa, uma de justiça e no escravidão. Depois me cobre, viu? Aí depois tu chega aqui já com o tema da redação, que nem foi o ano passado. Tem. Bora. Vai. Então, por quê? Porque são habilidades específicas do Enem. Então vai cair uma questão de justiça. Porque tem uma habilidade que é analisar o papel da justiça no meio social. Então, uma questão vai ser o papel da justiça no processo. Uma questão vai ser de meio de comunicação, porque tem uma habilidade sobre isso. Então, essas questões são aquelas que não tem como não ser, não estar presente na prova. Eu não vou ficar atrás desse bicho, não. Vai cair uma questão de cálculo estequiométrico. Bora, então, bora, só bora. pra acertar também. Só pra acertar também. E aí, eu quero que... Vocês sabiam que ano passado Luiz veio com o tema da redação, né? A gente chegou aqui para falar de filosofia, lá vem ele com o tema da redação. Quando saiu o tema da redação, aí os ministérios, a gente falou sobre isso. Aí a gente foi buscar o videozinho que falava, e aí a gente foi se achar, né? Porque, como o Léo estava dizendo aqui, é acertar na loteria, acertar esse tema. E aproveitando que Renato trouxe esse prefixo bio, também é certo na nossa prova, né? Bioprospecção, que é retirada de princípios ativos de vegetais. Biorremediação, quando a gente conserta o impacto ambiental, né? A biotecnologia, quando a gente usa recursos da biologia dentro de uma tecnologia, como nós temos o exemplo, né, dos transgênicos, né? Os transgênicos, quando eu coloco o gene de um outro organismo para complementar um determinado grupo gênico. Tá? Temos também a questão do melhoramento genético, quando eu faço cruzamentos por seleção artificial. Então, esse tema que o Renato trouxe aí, ele é praticamente certo na prova. O programa passado, Evandro, a gente debateu muito a química verde. Eu acho que também deve ser uma vertente da prova. Minha aposta realmente esse ano é essa parte ambiental. Eu acho que deve vir com muita força na nossa prova de natureza, e eu acho que também na prova... A política disso esse ano foi muito intensa. Muito intensa. A prova de ciências humanas, também eu acho que também vai vir nessa pegada de meio ambiente que está muito forte. Meninos, eu vou agradecendo aqui a vocês rapidinho, Evandro, já chamando o pessoal que está aqui na telinha da TV Tambaú para correr lá pro YouTube, que a gente tá lá, a gente vai continuar lá. Semana que vem eu volto, olha, com dicas de última hora pro segundo dia, e tá massa também. Mas vai lá pro YouTube que a gente tá correndo para lá, viu? Um cheiro, espero vocês na semana que vem aqui na telinha da TV Tambaú, continuando aqui já no YouTube, pode falar, Evandro. Então, né, como o Renato falou, essa ideia da química verde, ela é bem interessante. E sempre, né, como a gente está saindo de uma pandemia, essa pergunta sobre Covid. Acho bastante complicado cair algo sobre Covid, porque geralmente as questões do Enem são pré-testadas, né? E aí elas são... Em março já está pronta essa prova, meninas? Mas não só isso, ela teria que ser pré-testada, né? Eu não sei se houve esse pré-teste durante a pandemia. E socialmente, uma questão de Covid é uma questão complicada. Porque assim, a gente sabe lá que em Geografia veio na FUVEST, É. né, desse ano. A FUVEST fez essa... Isaías estava aqui no primeiro bloco justamente mostrando pra gente isso. Do ponto de vista como vírus, talvez ele não tem não muita tenha. novidade. É um vírus extremamente simples, né? Um vírus extremamente simples. Mas uma grande novidade que poderia cair, que aí vem um pouquinho para trás no Covid, e que, aproveitando, teve uma festa em Natal, chamada Carnatal, que ainda era de rua, que foi o ápice da gripe aviária. E os participantes de máscara, já naquela época, né? Então, a grande novidade que a gente tem hoje de vírus é justamente a mistura genética que o vírus pode fazer dentro de uma célula. Porque, geralmente, nos livros abordam que o vírus ele pode provocar-se a partir de uma mutação, que é casual, e ele surgir novas cepas, que é o omicron, etc. Que a gente volta agora, né, nos telejornais, já chamar a atenção, falando lá da Amazônia. De hoje, né? Só que a grande novidade é que, possivelmente, a vertente desse vírus, inclusive a UFPB lançou um livro sobre isso, sobre o Covid, né, de professores, até tive a oportunidade de assistir aula com alguns, trazendo que 2 vírus diferentes invadiram a mesma célula, tá? E eles se misturaram. Então, pode ter sido essa origem do Covid. Então, das novidades de vírus que poderia ser abordado no Enem, não o Covid em si, mas a recombinação que pode acontecer no vírus. Tá? Foi o que aconteceu com a gripe aviária. Entrou o vírus do porco, do suíno, e o vírus da ave e o vírus humano na mesma célula. E houve essa mistura genética, e a gente passou a não reconhecer. Deu uma bomba. Então, isso é interessante para a prova. Né? Interessante para a prova também, a gente está falando aí de Era Vargas, que passou muito tempo sem ter, e ano passado voltou, né, Luiz? Olha aí, tá vendo? Tá sabendo tudo, ela, Acho hein? que eu vou fazer a prova, entendeu? No ano que vem. Exato, nos últimos 2 anos já tinha caído, né? Mas ano passado voltou a cair. Na verdade, ano passado a prova voltou
a ser uma prova como era antes, de 2018. Antes, 2019, 2020, a prova foi bem atípica. Foi a primeira mudança de governo, então a gente estava com aquelas mudanças muito lineares na prova, aquela questão de tentar tirar questões ideológicas. Lembra que a gente falou sobre isso ano passado, desse debate justamente do que ia vir, teve moído, não E foi? a prova do ano passado foi uma prova politizada, porque eu discuti muito sobre isso, né? Porque foi muito polêmica. Caiu uma questão sobre vida de gado. Nunca é uma questão boa dentro desse contexto. A gente não tem para que trazer esse tipo de debate agora. Eu entendo a questão, mas a gente sabe que ali tem uma mensagem transmitida por trás. Então não é legal esse tipo de questão. A gente viu também, por exemplo, cair questões sobre Marx, que era uma questão que não vinha caindo há muito tempo, por causa justamente dessa questão da ideologia. Também vimos questões caindo dizendo que como se resolve o problema da criminalidade? A questão era exatamente isso. E a letra A dizia com a redução da maioridade penal. A letra B dizia com a legalização do porte de arma. Com a letra C dizia justamente que era por causa da promoção de políticas públicas. Ou seja, o gabarito era C. Então isso mostra que a prova já voltou a ter aquela tendência mais tradicional que ela sempre teve. Tradicional também, Renata, aposta nisso? Olha, tratando de ciência na natureza, Tem que ser tradicional, né? é porque a gente é uma ciência exata, né? Mas, veja, é uma prova contextualizada. Não, química em si, você não tem uma coisa muito diferente. De um ano para o outro, você não tem como ter uma coisa muito diferente. Às vezes aparece assim uma questão que a gente discorda. Teve uma questão ano passado que a gente falava de uma isomeria que a gente discorda do tipo de isomeria. Mas do conteúdo em si, se você dizer assim, Renato, vai aparecer uma coisa que nunca apareceu, eu acho difícil. Você vai dizer assim, eu estava brincando aqui ainda há pouco com o Luiz, vai aparecer um cálculo estequiométrico. Você fazer uma prova de química e não ter um cálculo estequiométrico não é química. Então é um ponto... uma interseção aqui na curva de todo mundo. Se você pegar aqui, se você botar ainda aqui todos os professores de química aqui da Paraíba, do planeta Terra, sentado aqui, todo mundo vai trazer uma questão de cálculo estequiométrico que ninguém é menino. Mas esse é um ponto. Essa prova não é para fechar, ou é para fechar? Eu sempre digo ao meu aluno, prova de Enem não foi feita para você fechar a prova. Prova de Enem é feita para você acertar todas as questões fáceis. Então, acerte as fáceis, o maior número de medianas que você conseguir. E, meu filho, a difícil, você acerta se der. Se não der, meu filho, joga pra cima e vai embora, que não vai dar muita coisa, não. E a prova de química é bem difícil, viu? Olha que os alunos falam muito. A prova de química é uma prova... Não, mas ele chegou aqui dizendo que não era, que era... Olha, tá vendo? Isso, Já vai injusto. começar aqui... Né? Injusto. Sério que a prova de Injusto. química, ó, tá vindo daquele jeitinho. Tá viu? vindo Injusto, daquele injusto. jeitinho. E aí, Evandro? E um detalhe também na nossa prova, que é um dos temas, que o nosso conteúdo está bem defasado, porque o programa do Enem é de 2009 ainda, que deveria ter sido renovado em 2019. Ainda chama de ST no programa, já é IST, né? Mas tem um tópico que é bem representativo, que é sobre obesidade. Né? Que é a questão do hormônio que a gente produz no tecido adiposo, quando o volume está alto, que a gente produz um hormônio chamado leptina, que ele faz com que iniba, né, você dá saciedade. E também a questão de cirurgias bariátricas, que está tão em voga, né, que pode também estar na nossa prova, que é a questão de outro hormônio chamado grelina, quando se coloca balão no estômago para reduzir esse hormônio, que ele também dá sensação, né, quando a gente está em alta, a necessidade de se alimentar. Tá? Então, a obesidade é um tema bem bom para ser objeto dessa prova. Biologia ano passado foi surpresa, viu? E é cada hormônio, né? TSH, a LH, parte de FSH. hormônio, E cai um também bocado também, né? uma outra novidade, quando se fala de doping, geralmente ligando a testosterona e tal, mas a gente teve um doping que, inclusive, um dos campeões aí de ciclismo, em nível mundial, ele usava, que é o chamado eritropoetina, que é um hormônio produzido pelo rim, que ele faz com que a gente aumente o número de hemácias. Eu já ia perguntar assim, mas na prática, o que ele faz? Ele aumenta o nível de hemácias. Ele aumentando o nível de hemácias, o oxigênio ele é mais rápido no corpo. E que é um doping também, não só testosterona. Então, esse lance do doping, né? Até porque a gente tem Copa, né? A gente passou por Olimpíadas, o Brasil hoje desponta, né? A gente viu a nossa grande atleta recente, a Rebeca. A Rebeca né? aí arrasando. Então, o Brasil está bem ligado nisso, né? E a gente já teve atletas punidos por eritropoetina, que é o EPO. Fica aí de olho. Posso falar de eleição? Vai ter eleição? Alguma coisa cai assim ou não?
Aquela coisa de sempre. As constituições são fundamentais. As 7 constituições do Brasil, não teve nenhum ano que não caiu pelo menos uma delas. Então, lembrar, 24, que é a do Império, a primeira republicana em 1891, a da Era Vargas, que dá o voto feminino em 34, a Constituição da Polaca em 37, a redemocratização em 46, a da ditadura em 1966 e a nossa mais recente, em 1988, a Constituição Cidadã, que garante o voto ao analfabeto e aí amplia significativamente a noção. Vê que coisa interessante, né? Você dá o voto ao analfabeto que nunca teve, ele só teve direito de voto em 1988. E até lá, o Estado nunca foi obrigado a oferecer educação. A educação era a referência das irmandades religiosas. Por isso você vê tantas escolas de caráter religioso. Até escolas hoje, das né? ordens religiosas. Porque eram elas as responsáveis pela educação. Com essa Constituição, a gente vai ver o ensino público e gratuito. Por quê? Porque antes não tinha-se o objetivo de dar ao ex-escravo e o homem negro o direito de votar. Né? Então tirava dele. Como? Não dando educação. Se ele é analfabeto, ele continua sem ter direito de votar. Faz parte do O processo. conhecimento é poder, viu? Gente, eu queria muito agradecer, queria ficar aqui. Cássio ia ficar muito feliz se a gente passasse o resto do dia aqui também, né? Gravando bastante, porque eu sei que tem conteúdo. Esses caras são férias, cara. A gente acertou, assim, a dedo, assim, cada um. Meninos, muito obrigada. Luiz, lhe espero ano que vem, Com né? certeza. Porque hoje é dia de prova. Não, ano que vem não, minha gente. Ano que vem de jeito nenhum. A gente tem live com ele. Ele não tá sabendo, mas vai saber agora. Tem live pra gente corrigir as provas. Perfeito. Combinado essa Combinado. semana. Você já ativa aí as notificações. @TV Tambaú pra você não perder nada. A gente vai responder provas. Meninos, semana que vem, tem a semana ainda, dá pra estudar? Não dá pra estudar? Revisar alguma coisa? Ou joga pra o universo? Evandro? A gente joga pro universo. Assim, né? Fazendo hoje, né? Aproveitando, né, um pouco de biologia, nós temos um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio ele é produzido quando a gente está no escuro e em sono profundo. E ele que regula o nosso relógio biológico, né? Tá, e que já caiu no Enem sobre ele. Então, a recomendação é dormir. Durmam, Repousar gente. Eu gosto de e dormir, desacelerando. Eu gosto, Porque assim, uma coisa a que eu nossa gosto. mente, em 21 dias, não vai armazenar algo novo. Vai revisar o que já existe. E aí, Renatinho? Eu tô com o Evandro. Tá na hora de desacelerar, descansar um pouco. Obviamente, fazer algumas leituras durante um curto período do dia, mas nada de estar resolvendo questões difíceis. Nada. Isso só vai lhe trazer pânico e desgaste. Então, tá na hora de desacelerar, botar a cabeça no lugar e ir para a prova ciente que você está preparado. Meninas, encontro vocês na semana que vem pra gente aí responder as questões, corrigir as questões, combinado? Aqui é combinado mesmo, porque eu quero ver vocês combinarem aqui e depois sumir pra vocês verem. Tá vendo como eu sou? É que na hora, viu? Gente, espero vocês semana que vem, a partir das 10h30 da manhã, na telinha da TV Tambaú. Acompanha também a gente na Jovem Pan João Pessoa, no portal T5 e durante toda a programação da TV Tambaú tem dicas com essas feras, tá?